gente sabe que todo mundo teve um início no mundo dos investimentos. Assim como eu, você, né? Eu que comecei há 3 anos atrás, também tive aquele start de falar assim, cara, eu tenho que tirar meu dinheiro da poupança. Quando eu comecei a entender que a poupança rendia 70% da Selic e que eu tinha a possibilidade de investir num título público que rendia 100% da Selic, que era o Tesouro Selic, eu falei assim, cara, calma aí, por que meu dinheiro está rendendo 70 se pode render 100? E hoje a gente sabe que tem produtos que rendem 105, 107, 110, né, com liquidez diária, ou seja, e a poupança, ela rende ali no mêsversário, né, fica 30 dias parado e se você resgatar no 29º, você não recebe absolutamente nada, né? Mas a gente sabe que todo mundo teve um início no mundo dos investimentos. Cara, qual foi a diferença que os investimentos ao longo desse tempo causaram na sua vida? Até porque eu sei que você é um cara mega apaixonado pela renda fixa. Conta aí um pouquinho pra gente. Praticamente eu sou novo nisso, entendeu? De um ano pra cá que eu realmente coloquei a mão na massa, mas já vim estudando. E por incrível que pareça, o meu grande sonho em toda a minha vida era ter ações da Petrobras. Era o meu sonho desde criança, porque eu assisti o Jornal Nacional e via Petrobras subiu, Petrobras caiu. Então eu via assim, poxa, esse negócio aí deve dar dinheiro. Esse negócio aí é dinheiro, petróleo. Eu quero ser petroleiro. Entendeu? Mas, e aí? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tive a minha primeira conta corrente, né, no Banco Bradesco. E aí eu fui procurar saber sobre investimentos. Tinha título de capitalização, mas eu não tinha aquela mentalidade de ir até o final e sempre tomar mais prejuízo do que ele dá, porque eu sempre retirava antes. E eu sempre via questão de ações. Então, assim, ó, hoje, gente, a gente pode investir de formas gratuitas e fáceis. Há alguns anos atrás, vamos supor, uns 10, 15 anos atrás, era a maior dificuldade, porque você tinha que ter uma conta no banco, você tinha que pagar para você acessar o home broker, você pagava horrores por ordens. Aí eu falei, não, esse negócio não é para mim, eu tô com meu 10 conto aqui, com meus 15 reais, eu vou ter que pagar 20 só para comprar alguma coisa, não dá certo. Então, estudei Tesouro Direto, só que era também complicado, porque você tinha que ter um vínculo ao banco. E então aquilo ali foi esfriando. E assim, hoje em dia, eu pensando assim, a minha vida nisso começou quando eu tive um prejuízo no Mercado Livre. Porque assim, eu trabalhava CLT, mas eu sempre gostei dessas coisas de vendas, importações, coisa e tal. Então eu trabalhava com dropship. O dropship é quando você faz um anúncio, né? Colocava no Mercado Livre e aí você fazia uma venda e aí você comprava fora do país com alguns fornecedores. E tava tudo lindo. Eu vendia relógios, celulares, tava tudo lindo. O dólar 2,42, tudo maravilha. Mas aí o que aconteceu? Eu não tinha um fluxo de caixa, então assim eu comecei a não me organizar. E aí o dólar subiu, eu não consegui manter. Tive algumas queixas no Mercado Livre que minhas contas ficaram bloqueadas, então eu fiquei com um montante considerável bloqueado e tendo que pagar cartão e com dinheiro bloqueado. Então hoje em dia eu vejo que minha entrada nos investimentos foi essa, porque eu não diversifiquei, entendeu? Eu só trabalhava com um tipo de coisa. Mesmo que eu tinha meu trabalho, mas aquilo ali me rendia 2 vezes mais do que eu recebia. E aí, pau, toma na cabeça, e aí parei de vender no Mercado Livre, e aí comecei outros negócios digitais. Então, assim, eu comecei a fazer anúncios no Facebook, no WhatsApp, criação de imagens, coisa e tal, e comecei a fazer coisa e tal. E aí depois eu vi que eu precisava de algo assim que eu, lá na frente, né, eu tivesse alguma segurança. E aí, há uns 2 anos, eu comecei a estudar a renda fixa, coisa e tal. E assim, tem uma live sua que foi bastante assim, interessante, que foi a do Luiz, se eu não me engano, ele é de Minas Gerais, não é? Então, Sim, o assim, Mind Infinity. o Luiz falando assim, eu me vi nele, porque assim, ele falou, peraí, poxa, eu compro um fundo imobiliário e deixo lá, e aquele negócio vai me rendendo, mas por incrível que pareça, a quantia em média hoje de um fundo interessante você sabe que é uns 100 reais na média, né? O interessante. Mas por incrível que pareça, eu não tinha 100 reais para isso. Ou então eu não queria dispor de um dinheiro que na minha cabeça iria ficar parado lá. E é o que muitas pessoas têm hoje em dia. Poxa, eu vou deixar um dinheiro que poderia pagar uma conta parado para me render centavos. E aí comecei a estudar a renda variável. E por incrível que pareça, pessoal, não sigam o que eu fiz. Não comecem pela renda variável, comece pela renda fixa. Eu comecei pela renda variável. A gente tem que entender uma coisa. A roda
já foi inventada. A gente não consegue recriar, a gente só consegue melhorar. Então a gente, às vezes, os caras que já estão há anos-luz, aí falam pra gente, a gente não entende. Às vezes a gente tem que tomar algumas pancadas para aprender, entendeu? Aí eu fui pra renda fixa, comprei a minha primeira Itaúsa, todo mundo fala de Itaúsa. Cheguei lá no YouTube, joguei lá, e todo mundo fala, compre Itaúsa. Se você não sabe o que fazer, compre Itaúsa. O cara falou pra mim assim, lá no canal dele. Eu falei, rapaz, eu tô começando aqui com a Itaúsa. Ele falou assim, se você não sabe o que comprar, compre Itaúsa. Ele deve saber. Aí comprei. Aí larguei lá, coisa e tal. E aí com o tempo eu fui estudando, fui inserindo outros ativos, né? Fui baixando PM, essas coisas. E assim, mas assim, a análise que eu faço é mais do dia a dia, entendeu? O que é que aquela empresa pode trazer para dentro da minha casa. Aquelas coisas assim, entendeu? E aí eu comecei a estudar, falei, rapaz, esse negócio de IPM não dá certo. Por quê? Veja só, eu tô numa ação, eu compro lá, sou dono, aquela ilusão que você é sócio, eu vou poder chegar lá, entrar na empresa, tomar um cafezinho, coisa e tal. E aí o que acontece? O negócio tá caindo e os caras mandam eu comprar mais. O racional que você tem é o quê? Se você parar para analisar, se você analisar assim, pense assim, você tem uma empresa física e ela começa a dar prejuízo. Eu vou botar mais dinheiro nessa empresa? Não, meu velho, eu vou cair fora. Então, isso é muito que acontece hoje na Bolsa, entendeu? As pessoas, elas não entendem o que é a ação, não entendem o que é a empresa. Então, qualquer oscilação, elas vendem, porque elas acham que a empresa vai cair. E foi o que você falou, que às vezes no grupo a pessoa entra lá. O que aconteceu com tal empresa? Nada. Tá lá no mesmo lugar, tá fazendo os mesmos serviços, não aconteceu nada, o dono tá ganhando dinheiro, tá todo mundo trabalhando. Só que as ações é um P2P, é de pessoa para pessoa, entendeu? Eu coloco lá, tem a bolsa que faz o processo de uma pessoa para outra, ganha o dela também, mas é um P2P, é de pessoa para pessoa, entendeu? Então as pessoas têm que entender isso, que você, ao ver a cotação subir, é claro, tem casos e casos, quando você vê as ações subirem ou caindo, não quer dizer que a empresa está falindo, nem sempre, né? Então a gente tem que ter esse racional e tirar essa emoção e pensar só no racional, porque é o que está dando problema hoje em dia, é isso. A gente vê no grupo, lá no seu grupo, às vezes as pessoas, a ação tal caiu, houve o quê? Eu falei, quando tem algum fato relevante, que houve algum problema, alguma coisa e tal, mas do nada cai assim, as pessoas estão vendendo, outras estão comprando, só isso. É simples. O mercado é isso. Ele tira dinheiro dos impacientes e dá um dinheiro para os pacientes. É simples. Então, quando você faz uma estratégia de longo prazo, você vê com isso. Se você parar para analisar a sua carteira em um ano e enquanto você recebeu, você tem mais ou menos uma ideia do que é. Então, é um negócio que não é para curto prazo. Então, se as pessoas devem primeiro entrar na renda fixa, fazer os seus aportes, tudo direitinho, ver lá, tirar 10% do que você recebe, 25%, colocar lá e esquecer, deixa lá. É o dinheiro parindo o dinheiro, né? Você deixa lá, aí quando você vai ver, você, poxa, ganhei 10 reais, ganhei 20 reais, 100 reais, aí vai. Só ter paciência. Um bate-papo aí inusitado que a gente teve outro dia, Juiz. Você falou sobre o desafio dos boletos. Quando você falou do desafio dos boletos, eu parei assim para analisar. Eu falei, cara, nunca tinha pensado em desafio de boleto, né? Conta pra gente aí, porque eu sei que isso é uma história bem longa e trouxe resultados.